Olá, eu sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz.org. Queria convidar você para visitar e se inscrever no meu canal do YouTube, é www.youtube.com/Celso Batista Inácio. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade. O orgulho é uma situação bem interessante, porque é um estado de espírito que revela a falta de humildade. Uma coisa é oposta à outra, orgulho e humildade. Então, o orgulho é uma condição em que a pessoa se posiciona como uma autoridade perante a vida. Então, ela tem autoridade, tendo autoridade, ela quer ditar as diretrizes. E, normalmente, a pessoa que tem o orgulho, que se sente com essa autoridade, ele acha que seus métodos, seus meios, seus modos, são todos eles os melhores. Independente dos pontos de vista dos outros, dos métodos dos outros, dos modelos dos outros, dos modos de ser dos outros. O único modo correto de ser, o único modo bom de ser é o dele. O orgulhoso, normalmente, está à frente de tudo, acha que sabe tudo e tem em sua consciência, ele se sente na primazia de ter preferência por todas as coisas. Ele se acha melhor, ele se acha superior, ele se acha sábio. Bem, essas situações, normalmente, são situações que provocam o estado inverso. Provoca a experiência da humilhação, provoca a experiência da submissão, da subalternidade e condiciona a pessoa a viver situações de vexame, de vergonha, de humilhação. Bem, o que é a humildade, no entanto? A humildade é um estado de espírito que revela a plena disponibilidade para receber conhecimentos e para servir. Apenas no estado de humildade nós temos acesso a mais informações e podemos avançar na escala da evolução. Como nós dissemos no princípio, a humildade é um estado de disponibilidade, o que significa que a pessoa está sempre mais atenta, mais voltada para ouvir do que para falar, mais voltada para absorver informações e conhecimentos e crescer e se expandir do que para transmitir. E a disponibilidade para servir de uma pessoa humilde é um instrumento poderoso de expansão do magnetismo, e ela se torna uma pessoa altamente magnética para que as pessoas a sirvam. Quanto mais você serve, mais você forma magnetismo, mais as pessoas o servirão diante da vida, em todas as circunstâncias. Então, apenas no estado de humildade, nós podemos dizer que a vida se torna fornecedora e nós deixamos de ser necessitados. A principal característica da pessoa humilde é, como eu já disse, ouvir mais sem promover interrupções. Ela é boa ouvinte, ela está sempre disponível para captar e armazenar informações e conhecimentos. Então, outra característica tão importante, ela não se importa em dar a sua opinião, a não ser quando solicitada. Ela evita de dar palpites, de dar opinião, porque acredita que os outros são pessoas sábias, porque os outros têm sabedoria, ou mesmo por não dar importância à ignorância dos outros. Então, a característica de não se importar em dar a sua opinião faz com que ela fique mais calada. Em toda roda, onde pode haver alguma discussão, alguma conversa, as pessoas gostam de ter razão, estar certas e dar opinião, ela permanece em silêncio. Então, com essa característica, ela ouve todas as coisas,
faz o seu filtro mental e absorve apenas aquilo que interessa, aquilo que ela acha que é conveniente, que é importante, que é interessante, o resto ela despreza, ignora completamente. Tem outra característica da pessoa humilde, é não querer se justificar e não querer expor suas razões. Ela pode estar certa, pode ter razão, mas ela não faz questão de expor a sua justificativa e expor a sua razão. Ela aceita o que os outros falam ou não aceita, mas não manifesta sua opinião. O que há de vantajoso e de importante nessa condição de neutralidade? É que você não se afeta, que você não é tocada, não é afetada pelas energias da contrariedade. Porque se você tem uma opinião, se você tem um paradigma, se você tem um ponto de vista e quer que o seu ponto de vista prevaleça, então você é orgulhoso, e a pessoa humilde, ela está dispensada de viver essa condição de ter que avaliar, julgar, condenar, apoiar. Ela está isenta disso. Ela é ela mesma, sem se importar com o que os outros são e sem se afetar com que os outros sejam diferentes do que ela é. Então, essa característica da humildade é como se fosse uma aceitação do que o outro é. A absorção natural do modo de ser dos outros, sem se contaminar pelo que os outros são e sem se contrariar porque os outros não são como elas são, como ela é. Bem, a vida, por seus mecanismos naturais e insuperáveis, tem alternativas de vivência já programada de acordo com o estado de espírito de cada um. Se a pessoa é orgulhosa, ela já tem preparada a experiência da humilhação para que a pessoa aprenda a se tornar uma pessoa humilde. Se ela é humilde, ela já tem o estado da exaltação, ou do reconhecimento, ou da elevação programado para aquela pessoa. Porque todas as pessoas que são humildes normalmente são boas ouvintes, absorvem informações e se posicionam para possibilidades futuras ainda não vivenciadas. E quase sempre as pessoas humildes estão prontas para experimentar o melhor da vida. Então, a vida promove a pessoa humilde para o patamar mais alto da vida, enquanto rebaixa o orgulhoso para o patamar mais baixo. O reconhecimento dos potenciais que a pessoa tem e o estado de paz interior, de pacificação, de não disputa, de não contenda, não conflito, permite que a vida possa operar de maneira fluente, se apoderando dos potenciais de acordo com o nível de vibração da própria pessoa. Normalmente, a pessoa humilde, ela tem as vibrações harmônicas e as energias controladas. E isso permite acesso ao nível mais elevado da inteligência. Isso permite acesso aos níveis mais altos de conhecimento e poder. Então, a pessoa humilde, em relação à orgulhosa, ela tem a ascensão ao poder, enquanto que a orgulhosa tem o descenso, ela tem a queda, ela tem o rebaixamento do poder. Bem, a humildade é um pré-requisito também para a riqueza, para a paz, para a prosperidade, mas ela é fundamento de todos os poderes. E, essencialmente, a humildade é um fator que permite a saúde se tornar plena, que dá às células a serena tranquilidade de funcionarem bem, de funcionarem harmonicamente, de funcionarem
no melhor nível de sua capacidade. Portanto, a humildade também é um fator de saúde. Riqueza, prosperidade, paz, todos os poderes precisam da humildade como pré-requisito e a saúde também. Então eu convido você a praticar a humildade e ela é visível nas pessoas que são serenas, que são tranquilas. Elas normalmente são pessoas que não estão com as ideias de prevalecer perante as outras pessoas, de dominar situações. Elas estão ali para experimentar a vida assim como a vida é. Esse é o grande princípio da humildade. Então eu te convido para praticar a humildade.